Olá, aqui é o Iago Lucas de Moraes, eu sou o criador do Psicoandrologia, o canal sobre psicologia dos meninos, homens e da masculinidade. E esse vídeo ele tem uma proposta um pouco diferente. Essa semana eu recebi várias mensagens de pessoas que não sabiam que eu tinha escrito um livro, apesar de eu ter ficado um mês praticamente fazendo propaganda dele. Então, já que aparentemente a propaganda não deu muito certo, as pessoas não ficaram sabendo do livro que eu escrevi, eu vou falar um pouco dele nesse vídeo. Eu publiquei ele no dia 19 de novembro de 2017, no Dia Internacional do Homem. Sim, a data foi proposital. E eu publiquei através da Amazon, então ele tem na versão e-book. Também tem a versão física, só que infelizmente parece que a Amazon não tem uma editora aqui no Brasil, então vocês têm que importar dos Estados Unidos e o frete acaba sendo mais caro do que o livro em si. Mas eu gosto de ler e-books, vocês podem ver, eu tenho alguns aqui. O bom é que você pode ler ele tanto no computador como no celular, onde você para fazer salvo em todos, é sincronizado. Eu tenho uma versão de amostra gratuita aqui, por algum estranho motivo, apesar de eu ser o autor, criador do livro, não tem direito a uma amostra gratuita completa, mas tudo bem porque é o suficiente para mostrar para vocês o que eu quero mostrar. Eu vou abrir aqui. Vocês vão abrirem, vai ter essa imagem, que seria a capa do livro. Aí temos aqui as contracapas. E aqui no sumário tem quais são as divisões dos capítulos, dos subcapítulos do livro que eu abordo dele. O livro todo, se você for ver na versão impressa, ele tem 161 páginas, mais ou menos. Aqui no e-book, o Kindle ele não mostra por páginas, ele tem as posições. E pelo que eu percebi seria a quantidade de linhas, eu não sei qual a quantidade de linhas total do e-book completo. Aqui na versão gratuita tem 515. E quais seriam os capítulos? Eu tenho um pequeno prefácio no qual conto mais ou menos a história de como eu cheguei à ideia de criar esse livro, quais foram as minhas inspirações nessa jornada de 4 anos que teve entre eu começar a estudar gênero, principalmente masculinidade, e fazer o livro em si. No primeiro capítulo eu falo um pouco sobre a importância de nós falarmos sobre os homens, sobre a masculinidade. No livro eu uso o termo varões para não confundir homem, indivíduo do sexo masculino, e homem como sinônimo de humano. Eu uso o termo original do latim, que seria vir, para o português virou varão. Então não estranhem, eu uso varão ao invés de homem justamente para não confundir, já que varão é um humano do sexo masculino. No segundo capítulo eu falo um pouco sobre algumas das teorias mais comuns ou mais promissoras. A hegemonia de gênero, que é praticamente a teoria feminista em si. Geralmente, se vocês verem alguém falando que é feminista sobre a masculinidade, você estará lendo ou ouvindo alguém falar sobre hegemonia de gênero, mesmo que essa pessoa não saiba, nunca tenha ouvido falar sobre hegemonia de gênero. Nós temos a tensão de papel de gênero, que seria a vertente, abordagem oficial dominante da 51ª Divisão da APA, e seria o órgão responsável pela Associação de Psicologia Norte-Americana no estudo da psicologia dos homens e da masculinidade. E ela é uma combinação de psicologia psicanalítica com sociologia, com feminismo, com alguma coisa que eu não sei direito o que é. Mas se vocês procurarem estudos de gênero na psicologia, focado no homem, na masculinidade, geralmente será a atenção de papel de gênero. Tem a psicologia positiva, a masculinidade positiva, é uma abordagem que eu acho bastante interessante, porque apesar de ser uma abordagem feminista, ela vai contrário à ideologia dominante de sempre retratar o homem como alguém que precisa ser curado, consertado. Ela procura ir contra o patriarcado, mas ao mesmo tempo valorizar o que existe de bom nos homens, a masculinidade muitas vezes tradicional, inclusive.
Tem o Two Systems Approach, eu não encontrei qual seria o nome dessa abordagem no português. Eu acredito que ela deva ter uma tradução oficial, mas eu não encontrei, então deixei no inglês. Porque eu tirei ela do livro Manhood in the Making. É um livro do antropólogo David Gilmour, e infelizmente esse livro nunca foi traduzido para o português, então eu peguei ele em inglês mesmo. O David Gilmour é, até onde eu tenho conhecimento, o primeiro e único antropólogo a fazer um estudo exaustivo comparando a concepção de masculinidade de várias culturas. Ele pegou basicamente pelo menos uma cultura de cada continente, fez uma análise exaustiva e ainda fez algumas comparações menores com outras culturas. Ao todo deve ter pelo menos umas 20 culturas, sendo 7 bastante aprofundados. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre o livro dele. Cada capítulo tem pelo menos uma cultura analisada pelo Gilmour relacionado aos outros temas. Tem também sobre etologia humana. Para quem não sabe, etologia seria um ramo da biologia responsável pelo estudo do comportamento animal no seu ambiente natural. E psicologia evolutiva, as duas são basicamente ramos de uma mesma disciplina. Elas são bastante semelhantes, em alguns pontos é até difícil diferenciar o que é etologia e o que é psicologia evolutiva. E nas considerações finais eu faço um resumo comparando os pontos fortes e fracos de cada teoria. No terceiro capítulo eu falo um pouco sobre o trabalho, a importância do trabalho na vida dos homens, como os homens lidam com o trabalho, a importância do trabalho na identidade de gênero do homem e principalmente dele enquanto a punição de Adão, que é basicamente a visão geral dos homens em todas as culturas sobre o que seria o trabalho. E não essa visão romântica, capitalista e ao mesmo tempo socialista que nós temos, e até calvinista, de que o trabalho é uma coisa super importante, maravilhosa, de que o trabalho dignifica o homem e não sei o que lá, dessa visão mais moderna que surgiu por volta do século 17 e 18. Não, o trabalho não é romântico, principalmente para o homem, então eu abordo um pouco mais essa visão mais realista. No capítulo 4 eu falo um pouco sobre amizade e obtenção de intimidade, como os homens se tornam íntimos uns dos outros, como eles demonstram a intimidade, os sentimentos. É muito comum na literatura a gente falar, e até mesmo na cultura, que homens não demonstram sentimentos, que eles têm dificuldade de fazer isso. Eu falo um pouco dessa dificuldade e de que talvez essa dificuldade ela não seja tão grande quanto nós pensemos. Na verdade, ela só se manifesta de uma forma diferente do que nós estamos acostumados a pensar. No quinto capítulo eu falo um pouco sobre a importância do sexo, da vida sexual para o homem e de como essa vida sexual ela geralmente é atrelada a uma espécie de dever cívico e as culturas no mundo todo acabam atribuindo ao homem. O homem tem o dever de ser um ser sexual, de ser sexualmente ativo. No capítulo 6 eu falo um pouco sobre a família, principalmente das relações amorosas, da paternidade, da dificuldade que é ter uma relação amorosa, e hoje nós também romantizamos muito de que o amor é uma força sublime, capaz de vencer todas as dificuldades, de que ele salvará o mundo, e essa é uma visão também bastante moderna. Amar dói, amar é difícil, amar muitas vezes é mais fácil fugir do que ir atrás dele. Eu falo um pouco tanto dessa atração, desse desejo que os homens têm de amar, quanto essa dor que o amor inflige do desejo de fugir. E um pouco sobre a paternidade também, que é algo bastante importante na vida dos homens. A grande maioria dos homens, pelo que eu tenho visto, tanto na vida real, conversando com homens, quanto na literatura, nas pesquisas, a grande maioria dos homens deseja ser pai. Ser pai é algo muito importante, apesar de nós geralmente falamos muito pouco sobre a paternidade e não darmos tanta atenção. No capítulo 7 eu falo um pouco sobre a violência, o papel das guerras e da agressividade. Esse é talvez o tema mais estudado sobre homens.
é muito comum a associação de que a violência é uma característica masculina. Não é bem assim, mulheres também são bastante violentas, mas no caso do homem, a violência parece ter um papel diferenciado. Então, eu abordo um pouco esse papel diferenciado. No capítulo 8 eu falo um pouco sobre o lazer, sobre as formas dos homens se divertirem, dos jogos, das brincadeiras que eles gostam, esportes, rainhas, videogames, o que tudo isso tem em comum e por que essas formas de lazer elas são mais atraentes para os homens do que para as mulheres. No capítulo 9 eu falo um pouco sobre educação, porque as crianças problemas são geralmente meninos. Pode parecer estranho para quem não é da educação, para quem nunca parou para pensar sobre essa situação dos homens na sociedade contemporânea, mas é comum na literatura sobre homens a gente fala atualmente de que vivemos em uma crise dos meninos. Warren Farrell ele lançou esse mês o novo livro dele, The Boys Crisis, a crise dos meninos, e fala um pouco de como os meninos sofrem na sociedade atual e talvez o melhor termômetro, o melhor teste para a gente saber o quão grave é esses problemas com os meninos atualmente seja a educação. Os problemas começam na escola. No 10º capítulo eu falo um pouco sobre saúde, a área proibida, e geralmente quando se pensa em saúde homem, as pessoas geralmente pensam de o homem não cuida da saúde, o homem não gosta de ir ao médico, parece que cuidar da saúde é um tabu, é algo proibido. Eu vou falar um pouco dessa dificuldade percebida e também do contrário, do quanto parece que os homens não são bem-vindos ou do quanto os homens acabam cuidando de saúde, mas nós não prestamos atenção na forma masculina de cuidar da saúde. E por fim eu faço um apanhado geral de tudo isso que eu falei, o que eu acho que é a situação atual do homem e qual seria o que esperar para os próximos anos, o que poderíamos fazer para tentar melhorar a situação, ou o que já está bom e talvez nós devemos continuar insistindo. Aqui na versão gratuita vocês podem ter acesso ao prefácio, tem o capítulo 1 completo. Geralmente todo capítulo eu boto uma frase de algum homem e eu acho que reflete um pouco o tema do capítulo. Então no capítulo 1, porque é importante falarmos sobre varões, tem a frase do Aaron R. Hipnis: como garotos estamos ativamente ocupados no processo de tornarmos homens, mas não sabemos exatamente o que isso significa. O Aaron R. Hipnis é um psicólogo junguiano dos Estados Unidos. Ele também é um grande pesquisador sobre meninos e masculinidade. Eu tenho o livro dele, Knights Without Armor, Cavaleiros Sem Armadura. É um livro muito bom, é um dos meus 3 preferidos. Eu recomendo que quem tiver a oportunidade o leia, e apesar de, como a grande maioria dos bons livros sobre homens e masculinidade, ele não é traduzido para português. E aí, em alguns capítulos, eu dei uma sugestão de mídia, e eu acho que tem a ver com o tema. No capítulo 1 é The Red Pill, a Pílula Vermelha, é um documentário sobre os movimentos por direitos dos homens. Ele lançou em 2017. Aqui tem um link do YouTube. Quando eu encontrei no YouTube eu coloquei o link. E todos têm as referências presentes todas eu li. Não simplesmente peguei uma citação de citação e acabei botando, eu li realmente todas as referências. Aqui no capítulo 2 já não tem completa a versão gratuita, então quem tiver interesse está disponível na Amazon, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo.